E o governo brasileiro se manifestou sobre a ofensiva israelense por terra no sul do Líbano. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores acusou o país judeu de violar o direito internacional, mas silenciou sobre o ataque massivo de mísseis do Irã. Ainda nesse comunicado, o Itamaraty fez um apelo por um cessar-fogo permanente e abrangente, pedindo apoio da comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos possíveis para conter a escalada do conflito no Oriente Médio, e a pasta reiterou que a embaixada brasileira na capital libanesa, em Beirute, está acompanhando, monitorando a situação dos cidadãos nacionais na região e que um avião da Força Aérea do Brasil já foi enviado com o objetivo de repatriar um grupo de brasileiros, inicialmente 220, mas pelo menos 3.000 manifestaram vontade de voltar ao Brasil ou de vir ao Brasil enquanto estiver nesse clima de tensão por lá. Chamar o Roberto Mota, claro que a gente vai trazer, né, Mota, muitos aspectos, teremos convidados também para a gente discutir a situação, essa escalada de tensões no Oriente Médio, mas para começar as nossas reflexões sobre essa situação, o posicionamento do governo brasileiro condenando as ações de Israel, mas um silêncio sobre os ataques do Irã, Mota. É um posicionamento equivocado do ponto de vista moral, do ponto de vista geopolítico e também irrelevante. Não faz nenhuma diferença. Ele só prejudica a população brasileira e a nação, que passa vergonha diante do resto do mundo. Existe uma grande expectativa sobre qual vai ser a ação que Israel vai tomar em resposta ao Irã. A situação no Oriente Médio é gravíssima. O Irã é uma bomba relógio, eu já comentei várias vezes isso aqui no Pingos nos Is. Há muito tempo o regime iraniano faz o que quer, se arma até os dentes, contou com a complacência do atual governo americano, que levantou as sanções que tinham sido impostas a ele, até as sanções impostas pela ONU chegaram a expirar. Então o Irã teve liberdade para vender petróleo e usar o dinheiro para comprar mísseis balísticos, drones e patrocinar grupos terroristas, como o Hezbollah e até o Hamas. Diante dessa situação, há pessoas que não conseguem enxergar o óbvio. Não haverá paz no Oriente Médio e nem no mundo, enquanto esse regime que tomou conta do Irã não for retirado dali. Tem gente que acredita que basta sentar para conversar. São as mesmas pessoas que se recusam a conversar em outras situações, preferem usar a força, mas quando se trata de Israel, elas acreditam que conversar adianta. Israel hoje confirmou que alguns mísseis lançados pelo Irã atingiram bases aéreas israelenses. Segundo Israel, não houve maiores danos, nenhuma aeronave foi atingida, nenhum avião foi destruído. Hoje, Israel teve as suas 8 primeiras baixas na invasão por terra do Líbano. 8 soldados israelenses foram mortos em uma batalha contra o Hezbollah. O mundo está às vésperas de um conflito que pode escalar de uma maneira muito séria, muito grave. É a hora em que estadistas brilham. É a hora em que homens de moral e coragem encontram a sua voz. Homens, por exemplo, como o presidente Javier Milei, da Argentina, que fez um discurso magnífico na Organização das Nações Unidas há alguns dias, que parece que prefigura o que está acontecendo no mundo de hoje. Né? Entre outras coisas, Javier Milei disse brilhantemente que a ONU tinha se tornado um país que permite que países como o Irã e a Venezuela participem de comitê de proteção de direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Pessoas que, dia sim, o outro também, choram de amor pelos direitos humanos, pelo respeito às pessoas, dizem que são da ideologia do amor, apoiam o Irã. Há pouco tempo teve uma cerimônia no Irã, a posse de alguém, não me lembro de quem foi, e o Brasil enviou um representante.
ficou registrado para a história, para todos os tempos, o representante brasileiro sentado do lado do líder do Hezbollah, do líder do Hamas e do líder dos terroristas Houthi, em pleno Irã. E aí eu pergunto a vocês, que país é esse? Que país que, diante do que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado em Israel, uma barbaridade sem paralelo nos tempos recentes, transmitida ao vivo pela internet. Que governo é esse que, diante disso, encontra palavras de reprovação contra o Estado judeu, que está defendendo a sua existência? Para encerrar o meu comentário, Canhato, eu vi aqui hoje uma informação de que no mundo hoje existe uma população de judeus no mundo hoje, no mundo inteiro, é de 15 milhões de pessoas. É mais ou menos a população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, salvo engano. Essa população de 15 milhões de pessoas tem um único lugar onde elas podem se sentir seguras e protegidas, que é Israel. E esse lugar está sob ataque. A gente está vendo aqui nessas imagens que nós estamos mostrando o maior ataque de mísseis balísticos da história. Se Israel não tivesse supremacia tecnológica e não tivesse aliados poderosos, hoje os mortos em Israel seriam contados aos milhares. Qualquer país, imagine o Brasil, recebendo 180 mísseis balísticos, quantos mortos e quanta destruição não aconteceria aqui. Mas nada disso é suficiente para comover essas pessoas. Elas se apegam a alianças ideológicas ossificadas, ultrapassadas e imorais, que fazem da política externa atual do Brasil uma vergonha. A escalada de tensões no Oriente Médio, agradecendo as pessoas que chegam agora nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: o governo brasileiro condenou as ações de Israel, mas adotou uma postura diferente sobre o ataque do Irã a Israel, lançamento de quase 200 mísseis. Você, Cristiano Beraldo, também quero te escutar em um dia em que o embaixador de Israel na ONU subiu o tom, falou em uma resposta precisa e dolorosa. E também quero ouvi-lo sobre o posicionamento do Brasil. Pois é, e o secretário-geral da ONU foi declarado persona não grata em Israel, mostrando que Israel não está para brincadeira e vai resolver esse assunto com os adultos da sala, aqueles líderes mundiais com L maiúsculo que efetivamente têm consciência da sua responsabilidade diante de um mundo completamente diferente do que já foi, com uma série de fragilidades. E, em meio a tantos desafios relevantes, nós temos a tristeza de constatar o Brasil, o nosso país, se colocando numa posição de um lado, passar pano, defender, tentar encontrar uma explicação para o roubo eleitoral que houve na Venezuela, que garantiu a permanência no poder de um ditador sanguinário procurado por tráfico internacional de drogas. Depois, nós temos a posição desde o início do Brasil contra Israel, inclusive com o próprio presidente da República, outros representantes do governo brasileiro, falando barbaridades em relação ao ataque brutal que civis israelenses receberam dentro do seu território no dia 7 de outubro do ano passado. E agora, quando Israel recebe um ataque feroz, como disse o Mota, o maior de mísseis balísticos da história, e que graças à tecnologia, inteligência, preparo, antecipação dos movimentos de guerra que o mundo está fazendo, Israel desenvolveu seu sistema de defesa que poupou a vida de milhares de israelenses. Os ataques feitos por Israel são ataques muito bem direcionados para os alvos pretendidos, porque especialistas
lembraram que cada um desses 180 mísseis que foram lançados pelo Irã tinha potencial para destruir 10 prédios de 16 andares cada um. Então, havia uma possibilidade, se não houvesse o escudo de Israel, de 1.800 prédios de 16 andares serem destruídos. Imaginem quantas famílias poderiam morrer diante desse ataque. Pois bem, Caniato, a posição do Brasil é uma posição com base ideológica e ela não guarda nenhum tipo de honestidade com o cenário que a gente vive no Brasil, um país que tem 10% dos assassinatos do mundo. O Brasil tem 10% dos homicídios do mundo. Não está numa posição de ficar apontando o dedo para Israel e cobrar 40 mil mortes em um ano durante uma guerra em que Israel está exercendo seu legítimo direito de se defender dos ataques que recebeu e eliminar grupos terroristas que pregam a sua destruição e a morte de seu povo. Morreu menos gente em Israel do que morreu assassinado no Brasil. E o governo do Brasil absorve esse cenário de guerra civil que vivemos como parte da paisagem. Aqui não tem problema, aqui o silêncio, mas Israel não. Israel, temos que apontar o dedo para Israel, que está fazendo maldade com o Hezbollah, como se o Hezbollah fosse uma estrutura que precisasse ser defendida pelo governo brasileiro. Hezbollah só registrando que não cumpre resolução da ONU, que foi cobrada pelo presidente brasileiro, que tinha que emitir uma resolução, que tinha que se posicionar. A ONU se posicionou, proibia o Hezbollah de ter armamentos na fronteira com Israel. Entretanto, nem a ONU nem o Líbano nada fizeram. E Hezbollah se armou pesadamente na fronteira com Israel. E aí agora, Caniato, só para eu finalizar, vem essa encenação de mandar avião para resgatar brasileiros, 3 mil brasileiros que querem sair do Líbano. Ora, os Estados Unidos já disse, os americanos que estão no Líbano que peguem aviões de carreira e se mandem de lá. Por que o Brasil tem que mandar avião para resgatar 3 mil pessoas que estão no Líbano? Para fazer cena. Porque o que o governo brasileiro quer é a filmagem da chegada, é a repercussão. Fomos salvar esses pobres brasileiros que estavam lá sendo alvo de Israel. Ora, aqui não. A audiência dos Pingos nos Is reflete conosco a realidade dos fatos. Não há nada que impeça os brasileiros de saírem do território libanês. E outra coisa, vão pegar no Líbano e trazer no Brasil por quê? Agora é Uber com nosso dinheiro? Avião da FAB? Então que, no máximo, tirasse do Líbano e levasse para outro país. Levasse, por exemplo, Emirados Árabes, algum país europeu. Mas não existe isso. Está se criando um cenário para colocar Israel numa posição de malfeitor e o Hezbollah e o Irã na posição de bonzinhos. Isso está absolutamente errado. Nos humilha e nos envergonha. Essa está sendo a tradição diplomática do Brasil durante esse governo.